Começa agora o RDTV. O entrevistado do programa de hoje é nascido na cidade de Caconde. Dom Pedro Carlos Cipollini é o 5º bispo da Diocese de Santo André. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Começo agradecendo a Leiliane, aqui do RDTV, e quero cumprimentar todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Dom Pedro, no dia 26 de julho de 2015, você tomou posse aqui da Diocese como bispo, ou seja, quase um ano à frente da Diocese de Santo André. Como é que tem sido essa experiência? Realmente quase um ano já faz. Eu até me admiro como passa rápido. E estou, assim, conhecendo, né? A Diocese, aos poucos, ela é muito grande. A Diocese de Santo André são os 7 municípios do Grande ABC e, pelos censos, são 2.700.000 habitantes. De forma que eu tenho, nesse tempo, tentado conhecer bem, através de contatos, e até, para mim, a oportunidade aqui na RDTV é uma oportunidade de ampliar, né, esse conhecimento e esse contato com a população. Me sinto bem, eu acho que o trabalho está indo bem. Antes de chegar a ser bispo da Diocese de Santo André, você trabalhava na sede episcopal de Amparo. Dessas duas experiências, qual que é a principal diferença? Olha, eu, antes de ser bispo de Amparo, eu morei 28 anos na cidade de Campinas. Eu sou padre daquela diocese, fui padre daquela diocese. E Campinas tem muita semelhança aqui com o Grande ABC. Depois de Campinas, eu fui nomeado bispo da cidade de Amparo, uma cidade com 65.000 habitantes, menor, evidentemente, e é uma experiência diferente, mas é uma diferença complexa também. Ser bispo é uma tarefa, uma missão muito complexa, não só porque lida com pessoas, mas porque é uma missão de representação de toda uma igreja. E a Igreja de Santo André, em comparação com a outra igreja da qual fui bispo, é uma igreja muito maior, muito mais conhecida e com um dinamismo muito grande. Então, o trabalho ampliou, né? Foi difícil a adaptação? No começo, sim, porque só com a notícia de ter sido transferido para cá, qualquer um fica preocupado, né, para dizer o mínimo. Mas depois você vai conhecendo as pessoas, vai percebendo a realidade, de forma que tudo vai ficando mais familiar, né? E o que facilita muito para trabalhar, quando você faz uma imersão no ambiente e assume o ambiente, né? Assume a nova tarefa, as pessoas. Isso tudo facilita, né? É um trabalho de imersão, é o que eu tenho feito, de forma que essa diferença tão grande, porque lá eram 400.000 habitantes, a diocese toda, uma população inferior à população de Mauá, que tem perto de 500.000 habitantes. Diferença. E aqui, com esses 2.700.000, conforme o censo, é muito maior. E diga-se que o povo aqui é bem religioso. A Igreja Católica está bem presente aqui na Diocese de Santo André, nas 7 cidades, em todos os cantos e recantos. Recentemente foi instalada a 100ª igreja, a 100ª paróquia da Diocese. Dá tempo de visitar todas essas comunidades? Como é que você faz? Olha, eu já visitei todas, já rezei missa nas 100, já visitei. O ano foi muito produtivo. Foi demais. Então, eu já visitei todas, algumas mais de uma vez, para conhecer, para rezar missa, para crismar, para cumprir a minha tarefa de bispo. E agora eu programei visitas pastorais missionárias. A nossa diocese era dividida em 8 regiões, 9, porque foi criada mais uma domingo passado. Essas regiões são áreas da diocese, que nessas áreas as paróquias trabalham juntas, né, pela proximidade. E no mês que vem será criada outra área, então nós teremos 10 áreas pastorais, né? Tenho visitado por áreas. Muito bem.
Você comentou sobre as pastorais, né, no caso. Fala um pouquinho sobre as pastorais da diocese, inclusive, principalmente, se você puder falar sobre isso, a mídia tem divulgado constantemente casos de menores assassinados envolvidos no crime. Como que a pastoral do menor age com relação a isso? Olha, a igreja de Santo André, ela tem os olhos voltados não só para dentro da igreja, para a sacristia, para a oração, mas também para a missão, né? E isso envolve as pastorais sociais, que contemplam a realidade sofrida da maior parte da nossa população. Ou aqui no Grande ABC, muitas melhorias foram feitas, mas existem áreas de pobreza onde há fome e miséria doloridas. Eu mesmo já visitei muitos desses lugares. E a gente não pode tratar essa questão do menor infrator como uma questão pontual ou um caso isolado. É um conjunto, né? O Brasil vive nesta crise por uma série de circunstâncias políticas, econômicas, que vêm de longe. E eu vejo que sem resolver o problema da educação, por exemplo, como que nós vamos resolver o problema dessas crianças na rua e no crime? Troca-se de ministro da educação constantemente, ao mesmo tempo em que se trocam de planos, planejamento, e o gasto é enorme, a perda de recursos é enorme e as crianças continuam na rua. Então é uma questão de uma renovação da mentalidade, eu diria de conversão, e também mudança do enfoque. O que está no centro da preocupação socioeconômica política? É o dinheiro, é a economia, não é a pessoa. Então, se quiser tirar criança da rua, acabar com a miséria, tem que priorizar a pessoa humana e não os cofres abarrotados, né? Porque não está tendo crise para os bancos. A crise é para os pobres, que estão morrendo com fome. Nessa visita pastoral que eu fiz no Riacho Grande, eu fiz visita pastoral com os padres da região e perto de 80 leigos missionários que foram visitar as casas, junto comigo. Tem casa com uma mulher doente, que foi esfaqueada, com 4 crianças e não tinha o que comer. E o marido a abandonou. É um drama humano aqui, ali, perto de nós, aqui no centrão de Santo André e tudo. E como resolver isto? Isso daí não é culpa de um, de outro, é o sistema que nos governa, que não prioriza a pessoa humana. Verbas enormes e desvios, né? Por causa da corrupção, da incompetência, e que não vão para acudir à necessidade dos mais miseráveis, pobres. E o que eles fazem? Eles querem viver. Aí é o desespero e acontece todas essas tragédias que são consequências, né? Consequências, mas tem a causa e é preciso mudar. E o papel da igreja neste caso? O papel da igreja é um papel profético. A igreja alerta, fala e também colabora com as pessoas em inúmeras entidades assistenciais. A Igreja Católica tem aqui no Grande ABC um histórico de caminhada junto com o povo, tanto na assistência aos operários, aos trabalhadores, às crianças. Todos os bispos de Santo André até hoje se preocuparam com as pastorais sociais. Pastorais sociais é a ação da igreja na promoção humana, dos direitos humanos, da promoção da pessoa humana. Nesse sentido, a igreja de Santo André tem uma folha corrida muito grande, ninguém pode negar. Desde o primeiro bispo, que veio para cá em 1954, Dom Jorge Marcos de Oliveira. Ele implantou as bases de uma igreja com um olhar para o espiritual, para a evangelização e outro para a promoção humana, de forma que ele fundou o Lar Menino Jesus, que existe até hoje, né? Que na época era ultra necessário, porque as crianças ficavam abandonadas
órfãos, operários que morriam e que estavam desempregados e as crianças abandonadas, principalmente meninas jogadas na rua. Então ele teve essa ideia de mobilizar a população para fazer essa caridade. O Lar Menino Jesus, que hoje é uma creche, né, que na Vila João Ramalho, se não me engano. De forma que isso é um testemunho de que a igreja, desde o primeiro momento, depois o Dom Cláudio, nas greves dos trabalhadores, deu maior apoio, abriu a porta da igreja para os operários durante a ditadura. Sindicatos da região, as histórias estão entrelaçadas com a igreja. Justamente. E hoje a igreja tem muitas entidades assistenciais próprias dela, trabalha em conjunto com prefeituras, inclusive, de forma que a pastoral do menor tem um padre designado para assessorar a pastoral do menor na diocese. Tem a pastoral carcerária, tem um padre designado para acompanhar essa pastoral que visita presídios. Eu visitei os presídios, né, falta o de Mauá, que no dia que eu fui, teve lá uma circunstância que de última hora não pude visitar. Até o prefeito ia visitar junto comigo, ele ficou esperando, mas nem ele pôde ir. De forma que a igreja está trabalhando, né? Não para solucionar esses problemas, porque quem deve solucionar isto é a sociedade e aqueles que a sociedade escolhe para representá-la no Congresso e na Câmara, para votar em leis justas, que inclusive acabem com a corrupção, pelo menos que tentem, e o Executivo, que tem poder, sim, e o Judiciário, que deve julgar com justiça, e a justiça, ela existe para defender o direito, em especial dos fracos. A justiça surge na história humana para a defesa dos fracos, porque os fortes se defendem por si. É esse esforço que vai transformar para melhor esse país maravilhoso que nós temos, né, e que precisa andar, né? Bispo, não ficar patinando. Desculpa. Muito tem se falado sobre a cultura do estupro. Teve o caso da adolescente no Rio de Janeiro, né, que o abuso foi parar nas mídias sociais, nas redes sociais. O que a igreja tem a dizer sobre essa questão, né, da mulher? Essa questão, ela é antiga no Brasil, agora que está se falando, mas o Brasil viveu 400 anos de escravidão. Então, isso é uma cultura que ficou dos 400 anos de escravidão. E precisa ser mudado isso. O machismo latino-americano é muito grande. A América Latina é um continente machista. E errado, é uma chaga na sociedade, precisa mudar. Com o esforço de todos, reconhecendo o papel da mulher, que, aliás, na nossa sociedade, até no trabalho, a mulher é discriminada. Isso precisa mudar. O que a igreja faz? A igreja tem a pastoral da criança, que ajuda a cuidar das crianças, que mudou a mortalidade infantil no Brasil. O Brasil deve à igreja esse reconhecimento dessa pastoral da criança, que o Ministério da Saúde não conseguia acabar com a mortalidade infantil. A pastoral da saúde botou o Brasil numa avaliação positiva, no sentido de diminuir drasticamente a mortalidade infantil. E o que tem a ver isto com o estupro? Tem muito a ver com a questão da mãe, da mulher, a promoção da mulher, promovendo a criança. Uma mãe que vê filhos morrer de fome, ela se sente promovida. E também a dignidade da mulher, hoje, levada em conta nos ambientes de trabalho. Quer dizer, existem leis melhores. A igreja tem a pastoral da mulher também, da mulher marginalizada. Quer dizer, e nesse sentido, a igreja de Santo André é uma igreja muito atuante, viu? Eu fiquei muito admirado e estamos levando à frente. Muito bem. Dom Pedro, você tem um irmão que também é bispo. Conta um pouquinho para o internauta, como que foi a decisão de se tornar padre? Olha, eu desde menino eu quis ser padre.
senti necessidade, vontade de ser padre e sempre fui fiel a esta intuição que eu julgo ser um chamado de Deus, porque com as minhas próprias forças eu não teria conseguido. É Deus que dá força para empreender uma tarefa tão árdua como esta, difícil e complexa, e isso tudo depende da fé, né? Para quem tem fé não precisa de prova, para quem não tem não adianta prova nenhuma. Então eu acho que o dom da fé é fundamental na escolha e no segmento de uma vocação religiosa. Eu senti essa inspiração e, graças a Deus, encontrei pessoas que me encaminharam e eu consegui fazer todos os estudos, me tornei padre. E depois de alguns anos, né, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo do que eu. Ele também, depois dos 18 anos, já trabalhava, estudava, teve vontade de ser padre também, despertou nele o desejo de ser padre. E ele também se encaminhou, se tornou padre, depois de muitos anos de padre, de 27 anos, eu me tornei bispo. Depois de 3 anos que eu me tornei bispo, ele também foi escolhido bispo, então nós dois somos bispos. Eu aqui de Santo André e ele é bispo de Marília. E me sinto bem, ele também, porque eu estou realizando a minha vocação, né, de padre. Bispo eu não pensava, mas todo padre pode estar sujeito a um dia ter que ser bispo, né? Verdade. E coube a mim essa tarefa, eu faço o melhor que eu posso. Mas é muito bom ter um irmão padre, né? Tem um irmão que é farmacêutico, mais velho, e o outro era agrônomo, faleceu, e 2 irmãs que são professoras. Uma família grande. É grande. Meus pais são falecidos, né? Mas a família é grande. Muito bem. Para finalizar, que o RDTV está chegando ao fim, ser bispo não, ser pastor, para você é? Olha, ser pastor para mim é ser um cuidador. Eu acho que o pastor é aquele que cuida. O pai também, o pai de família, a mãe, também são pastores. Porque o que define o pastor é o cuidado. O bispo é pastor colocado à frente de uma igreja, né, para ser o sinal da presença de Cristo. Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, está lá no Evangelho. Essa presença real de Cristo no meio do seu povo, o povo da fé, ela é visibilizada pela presença do pastor, que é o bispo, né, que é aquele que faz as vezes e age em nome de Jesus. E o bispo é ajudado pelos padres, os padres também são pastores no pastoreio do bispo, e todos somos pastores no pastoreio de Jesus. Para mim, a definição de pastor é aquele que cuida, que olha, que vai, que vê, e que carrega a ovelha no ombro, e que também faz a ovelha andar mais depressa, mais devagar. E isso exige uma atenção, um desgaste, mas é essa a nossa vocação. E também dá muita alegria também poder servir. Muito bem, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Aqui fica o convite para que você venha ao programa. Eu também agradeço e abençoo todos os internautas que nos seguiram aqui, também. Sejam muito felizes, né? E vamos ajudar o Brasil a sair da crise, cada um fazendo a sua parte. Muito bem, isso mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço a você também que acompanhou o RDTV. Até a próxima.